Nesse vídeo, nós vamos falar sobre emoções têm lógica? Esse tema ele é muito interessante porque geralmente a gente escuta que emoções não têm lógica, a emoção não é racional, né? Que as emoções, enfim, são um tanto quanto complexas de se compreender. Mas será que é isso mesmo? Será que na verdade nos faltava um modelo que apresentasse aí um funcionamento das emoções de um modo lógico, né? Se emoções então têm lógica, como funciona a lógica das emoções, né? Então, esse assunto é o que a gente vai explorar nesse vídeo. Uma coisa que é importante já de pontuar é que, embora as emoções não trabalhem numa linha racional, elas têm uma lógica e elas são sinceras. Na nossa cabeça, muitas vezes, a gente fica se enganando com coisas, né? O que a gente gostaria, o que a gente quer e tal, tal. Entretanto, as emoções, elas respondem o que tem no nosso inconsciente de maneira reta e verdadeira. Não adianta a gente se enganar, as emoções, elas vão disparar o que realmente está acontecendo dentro de nós, tá? Vamos entender então como que isso funciona. Bom, a lógica das emoções, ela acontece por meio de uma pergunta que constantemente as nossas emoções estão a responder. E essa pergunta é: o que é importante para mim agora? Vamos imaginar que nós estamos aqui conversando dentro da sala, né? E de repente entra um cachorro, né, com aqueles dentão latindo e rosnando, e a gente entende que ele vai atacar. Geralmente, as pessoas verão esse cachorro com os dentes grandes, né, bem arisco, querendo atacar e vai ter medo. Por que dispara medo? Porque naquele momento a nossa emoção vai entender que o que é importante para mim agora é preservar a minha integridade física. Entretanto, se você for uma pessoa que trabalha num pet shop ou ONG de animais, né, vai perceber que naquele cachorro, aquele comportamento não é, na verdade, um comportamento agressivo, mas um comportamento defensivo. Então você vai perceber que o cachorro está com medo de você e vai se colocar de uma maneira adequada para acalmá-lo e fazer com que as coisas fiquem bem. Porque ele está se sentindo ameaçado e por isso ele está tendo esse comportamento. Então, neste momento, o que é importante para mim agora será respondido como: é importante acalmar esse cachorro. Quando o importante é conquistar algo, fazer algo, realizar algo, nós teremos raiva. Então, o que acontece? O que é importante para mim agora está acontecendo constantemente dentro de nós e a resposta vem. O que é importante para mim é conquistar, é fazer, é realizar, é um objetivo ser alcançado, né? Essa energia que me impulsiona, é esse passo à frente que eu preciso dar. Então a gente entende aí que existe uma importância de conquistar algo e quando isso acontece nós disparamos a raiva. Naturalmente, nesses exemplos, vocês podem até ter uma raiva mista já, né? Com alegria ou com tristeza, mas a gente está falando basicamente das emoções do espectro da raiva aqui, tá? A raiva, ou excitação, ou ódio, lembrando que são palavras que representam energias, né? E não tem aquele significado do ódio, por exemplo, como um sentimento. É só uma energia mista entre tristeza e raiva, né? Essa palavra aqui geralmente tem uma certa confusão por uma semântica já estabelecida, mas enfim, é uma energia. Então o que é importante para mim agora é conquistar algo. Então isso será disparado em mim enquanto energia da raiva. Vamos pensar então que o que é importante para mim agora é preservar algo importante. Então lembra do exemplo do cachorro. O cachorro entrou, me sinto ali ameaçado, preservar a minha integridade naquele momento é importante, então preservar dispara medo.
e as emoções do espectro do medo, né? Pode ser angústia, pode ser euforia. Então, a gente percebe que essa pergunta constantemente sendo feita dentro de nós e sendo respondida de um modo inconsciente, vai disparar as emoções. É natural que, dentro das situações, não seja uma resposta simples de se dar, né? Por exemplo, o cachorro entra na sala e eu estou sozinho. Naquele momento, pode ser que eu tenha raiva de tentar acalmar o cachorro. Pode ser que eu tenha medo, porque eu preciso me preservar. Entretanto, pode ser que eu esteja com meu filho e naquele contexto eu já vou ter outros elementos sendo pesados dentro do meu inconsciente e aí eu vou me colocar à frente do meu filho, já me posicionando de uma maneira mais enfática com relação àquele cachorro. Por quê? Porque agora o importante a preservar não é a mim, é a ele, né? Ou, enfim, o que eu quero dizer é que naquele momento eu posso estar conversando com uma outra pessoa na qual eu não quero ser visto como um covarde ou um medroso, então eu me coloco ali de uma outra maneira. O que eu quero dizer com isso? O que é importante para mim agora pode ser uma integridade física, pode ser a minha imagem, pode ser um terceiro, pode ser manter ou não manter um contrato, manter ou não manter uma amizade, né? Então, o que é importante para mim agora vai ter algumas camadas de percepção. Você vai precisar ter um trabalho de reflexão interessante, né? Muito provavelmente com um terapeuta ou um terceiro ajudando nessa elaboração, para você entender, encontrar aquela resposta cirúrgica do que foi que movimentou você. Mas tenha certeza que se você teve medo, algo importante foi ameaçado e você se colocou numa posição de defensiva, numa necessidade de preservar. E aí você vai perceber o seguinte, vamos colocar um exemplo profissional, né? Você está ali numa reunião, tá tudo tranquilo, você está ali na sua zona de conforto, sem problema nenhum. Entrou ali CEO, diretores e etc., começaram a participar da reunião e de repente você tem que falar alguma coisa, né? Enfim, é a sua hora de falar. Você nunca teve problema para se posicionar nas reuniões, mas agora você está envergonhado, tímido, com medo, enfim, porque tem outras pessoas na sala que você não esperava. Então, você termina aquela reunião e você fala assim, cara, por que eu fiquei com medo? Eu já estou acostumado, eu faço isso tantas vezes, né? Por que isso que eu tenho tanto domínio de fazer naquele momento, travei? Por quê? Travar é medo. Alguma coisa importante para você estava no seu inconsciente sob ameaça e você vai precisar entender o que é agora, né? Será que era a sua imagem? Será que era um reconhecimento? O que será que nesse momento profissional você estava com medo de preservar? Pode ser, enfim, em situações de relacionamento amoroso, situações de família, situações N, que você vai ter as emoções sendo disparadas, ok? Se o que é importante para mim agora eu perdi, dispara a tristeza. Então eu estou ali numa reunião de negócios e não vamos fechar negócio. Fim de papo, conversou e não vai rolar. Aí você vai ficar triste. Poxa vida. O que é importante para mim agora é fechar negócios e eu não fechei. O que é importante para mim agora era um sim desta moça e eu não tive um sim. O que era importante para mim agora era conseguir esse emprego e não deu certo. Então, o que era importante eu perdi, dispara a tristeza. Ok? E, pelo contrário, né? O que é importante para mim, eu realizei, eu conquistei, eu conectei, eu tenho alegria. O que é importante para mim, fechar negócios e eu fechei. O que era importante para mim era ganhar o meu primeiro salário e acabou de pingar na conta. O que era importante para mim agora era ser novamente empregado e eu fui novamente empregado. Então eu tenho alegria. Então, vamos ver o seguinte. As emoções, elas têm lógica. Essa é a lógica das emoções. O que é importante para mim agora responde às perguntas
constantemente. E se é algo a conquistar, eu tenho raiva, algo a preservar, eu tenho medo, algo que eu perdi, eu tenho tristeza, e algo que eu conectei ou realizei, eu tenho alegria. Simples assim. Agora, não é uma lógica racional. Você vai ter que refletir e mergulhar dentro de você mesmo para entender qual é o ponto importante da qual as suas emoções estavam respondendo, né? Isso é importante, realmente, de você compreender dentro dos seus trabalhos de terapia, dentro dos seus trabalhos de coaching, dentro dos seus trabalhos de desenvolvimento pessoal ou só mesmo nos seus trabalhos de evolução pessoal, né? Inclusive, nós temos um e-book do modelo de emoções do Eneagrama Cognitivo gratuito para você baixar, que está no nosso site www.eneagramacognitivo.com.br/ambiente virtual, ou vai lá no site do Eneagrama Cognitivo, tem lá a página Ambiente Virtual, você clica lá e aí tem todos os nossos conteúdos e os conteúdos grátis também estão lá, né? Temos o curso de Introdução ao Eneagrama Cognitivo, modelo de emoções, e nós temos o nosso mural de evolução da consciência, também dá uma olhada lá, né? Mas enfim, essa é a lógica das emoções. Para você entender então o que é importante que está no centro, você vai ter que refletir, né? Mas vamos lá. Aqui agora eu vou dar só uma palhinha. Mas se você quiser saber mais, você pede aqui nos comentários. A lógica dos sentimentos. Elas têm uma elaboração. As emoções, elas são energias que estão constantemente sendo disparadas a respeito de o que é importante para mim agora. Que dentro do nosso modelo de psicodinâmica, isso vem das nossas motivações. Agora, as emoções são apenas energias e os sentimentos, eles são então a racionalização dessas energias. Eu percebo que eu tenho alguma coisa em mim ali, embrulhando no estômago, e aí eu me sinto irritado. Então, muito provavelmente, eu estarei ali entre raiva e ódio com o sentimento de irritação. Alguma coisa que eu quero que esteja acontecendo não está acontecendo, então eu quero conquistar algo que está longe de ser conquistado. Então você vai ter ali um sentimento mais ou menos aqui dessas duas emoções, né? Mas o sentimento, então, tem já uma elaboração, já está sendo racionalizada aquela emoção, tá? Então, a lógica do sentimento vai ter uma outra pergunta. O que isso diz respeito à minha pessoa? Então, ali, os sentimentais, em especial, eles estarão respondendo essa questão também, né? O que isso diz respeito à minha pessoa? Mas isso aí tem já uma segunda elaboração, tá? E aí nós temos a lógica do sentimento, e aí se você quiser saber mais sobre lógica dos sentimentos, você pede pra gente aqui nos comentários, tá bom?